propósito no andar que Deus está dando para você, mas você não joga. Aí vai. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocupar. Você sabe que Eclesiastes é um livro que está falando do nosso dia a dia, exatamente da nossa rotina, de se você vivesse somente nesse mundo, no dia a dia dele, o que isso poderia trazer para você? Sem a pessoa de Deus, sem a renovação de Deus em nós, sem o nascer de novo, sem o voltar a viver, porque a gente estava morto. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. É aqui que eu quero ficar. Deus colocou no homem a eternidade. Mesmo assim, ele jamais, o homem, chega a compreender o que Deus fez. Tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração dos. Mesmo assim, esses todos nos quais ele colocou a eternidade, têm dificuldade de compreender inteiramente o que Deus fez e o que Deus faz. Acho lindo isso aqui. Então eu vou cantar esse cântico. Eu lembro quando Deus me deu ele, foi acho que foi um tempinho antes da pandemia, né? Não sei se você teve tempo durante a pandemia para pensar no tempo. Será que você teve? Ou foram surgindo outras coisas de desespero com o tempo que a gente não pensou mais como é que o tempo está andando para a gente? 2020 e 2021 ficaram para mim assim como 2 anos estranhos. Quando eu vou ver quantos anos faz tal coisa, parece que eu esqueci esses 2 e eu não conto eles 2 no total do que aquele negócio aconteceu antes. Eu sempre erro por um, pelo menos. Não, foi 6 anos. Não, minha esposa me lembra. Não, bem, lembra de 2021 que também foi pandemia? São 7 anos. Então é muito interessante como nós vivemos, né? Claro, quando veio o pecado, aí bagunçou tudo. Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas quando Adão e Eva tiveram dúvidas e desconfiaram daquilo que Deus colocou, complicou tudo. E daí Gálatas 4:4 fala na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é a plenitude do Kairos de Deus. Jesus veio à terra. Que bom, né? E realmente naquela época tinha o Império Romano, né? O Império Romano funcionava muito bem em muitas coisas para a época. Comunicação, por exemplo. Eles construíram aquela Via Ápia. Não sei se você já leu sobre isso. Era uma baita estrada, seria hoje uma autobahn aí da Europa, daquelas bem, que você pode andar 300 por hora. Naquela época você andaria 2 ou 4 cavalos por hora se tivesse uma quadriga assim bem legal. Mas era um tempo onde correios e essas coisas funcionavam. Quer dizer, notícias iam de um lugar para outro com a maior rapidez possível que a época permitia. Não tinha Wi-Fi ainda. Mas para a época havia uma plenitude do que estava acontecendo. O império, daí estava
estava chegando o Rei dos Reis no meio desse império. E porque ele não foi entendido, mataram ele. Você é rei? Não, aqui quem manda é César. Você não é rei coisa nenhuma. Mas Gálatas fala que foi a plenitude de um tempo especial. E depois dele, como eu disse ontem, né? Antes dele e depois dele. Como a gente coloca a história hoje, não é verdade? Antes dele, depois dele. Colocou a letrinha lá. Maravilha, obrigado. Tudo Deus formoso fez a seu tempo, também pôs a eternidade no meu coração, mesmo sem eu entender o princípio e o fim. Tudo Deus formoso fez para mim. Se quiser cantar, pode. Tudo Deus formoso fez a seu tempo, também pôs a eternidade em meu coração, mesmo sem eu entender o princípio e o fim. Tudo Deus formoso fez para mim. Tudo tem seu tempo certo e há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo para rir, tempo de buscar, tempo de ouvir. Tudo Deus formoso fez a seu tempo, também pôs a eternidade em meu coração, mesmo sem eu entender o princípio e o fim. Tudo Deus formoso fez para mim. O que vive eternamente tenho
Kairos quem cria és tu, que vive eternamente, vive eternamente. Que vive eternamente.